Estamos aqui para vocês. Acho que já estão vendo aí, certo? Qualquer coisa, só falar aí no chat. Ou pode abrir o microfone para perguntar também. É mais fácil. Ó, então só passando aqui a gente, última aula, que é a continuação. Hoje a gente vai falar sobre os algoritmos de escalonamento. Na última aula aí, a gente estava falando de quando é feito esse escalonamento, né? E para fazer esse escalonamento, eu tenho 4 casos quando ele acontece. Primeiro caso, quando eu crio um processo, né? Quando eu finalizo um processo, Então, 4 casos, quando eu crio, quando eu finalizo, primeiro aqui, quando eu crio, quando eu finalizo, quando bloqueia e quando faz uma interrupção, ou seja, quando o bloqueio termina. Aqui são os 4 casos quando ele precisa escalonar. Os tipos de algoritmo de escalonamento, aí eu tenho, por exemplo, o algoritmo não preemptivo, que vai executar durante um período de tempo, né, e só finaliza quando o processo seja bloqueado, ou que ele libere voluntariamente o uso da CPU. Ou você tem o algoritmo preemptivo, que ele executa até no máximo um tempo fixado. Então, por exemplo, ele executa até 0,1 segundo cada um desses processos aí. Esses dois processos são diferentes. Você tem algoritmos de escalonamento diferentes para cada um deles aí. Aí, cada algoritmo de escalonamento pode ser usado em um tipo de sistema operacional. Por exemplo, você pega que esse interativo é um tipo de algoritmo de escalonamento, né? Em lote, você tem outro tipo de algoritmo de escalonamento. E aí por diante. Aí a gente falou também dos objetivos, né? Cada tipo de sistema você tem um objetivo para esse escalonamento. Sistema em lote, às vezes você precisa ter vazão, precisa ter um tempo de retorno mínimo, utilizar o CPU e aí por diante. Cada um dessas 10 características aí. E hoje que a gente entra no escalonamento de sistemas em lote. Deixa eu só fechar isso aqui. Está com um probleminha ali no mouse. E hoje, então, a gente entra nessa parte nos algoritmos propriamente dito. Esses algoritmos, então, eu tenho uma classificação para cada tipo de sistema. Então, aqui, primeiro, os algoritmos que a gente vai ver primeiro é para escalonamento de sistemas em lote. Ou seja, um sistema em lote é aquele que eu começo a execução de um processo, comecei a execução desse processo, eu vou até o final, né? Então, comecei a execução do processo, vou com ele até o final, só depois que eu vou para outro processo. E isso é o escalonamento do sistema em lote. Outra vez tem que ficar saindo aqui para adicionar as pessoas. Aí vamos lá. Escalonamento do sistema em lote, então, primeiro a chegar, primeiro a ser servido. FIFO. Né? Esse é um algoritmo mais comum aí, ó. Né? Então, o FIFO, o que ele vai fazer? Tem aqui uma representação do que poderia ser um FIFO. Essa primeira parte aqui. Ó. Esse desenho aqui. O que eu tenho nessa representação? Você tem 4 tarefas, A, B, C, D. É como se, vamos supor, o FIFO seria, imagina eu passar 4 tarefas para vocês. E eu falo, ó, você tem exercício 1, 2, 3 e 4. FIFO seria executar essas tarefas na ordem que eu passei.
Então, se as tarefas forem 1, 2, 3, 4 ou A, B, C, D, você vai executar primeiro a tarefa 1, depois a tarefa 2, 3 e 4. Começou a executar a tarefa 1, vai com ela até o final. Então, aqui, por exemplo, se eu pego esse caso aqui, a tarefa A tem tempo 8, a tarefa B tem tempo 4, a tarefa C tem tempo 4 e o D tem tempo 4. Se eu passo as tarefas todas na sequência aí, falo, ó, tarefa 1, tarefa A, B, C e D. Quanto tempo vai demorar para a tarefa A ser finalizada? Enxuta aí, ó. Então, tem a tarefa ali, a primeira representação, 4 tarefas. Tarefa A tem tempo 8, B, C e D tempo 4. Quanto tempo vai demorar para a tarefa A ser executada? Responde aí. 8, né? Se ela tem tempo 8, ela vai demorar 8 unidades de tempo para finalizar, certo? Quanto tempo a tarefa B vai demorar para ser executada? A próxima aqui, ó. Se a A demorou 8, a B demora 12. Por quê? É como se eu passo um PDF igual um PDF de exercício para você, eu passei todas as tarefas ao mesmo tempo. Só que elas têm uma ordem, né? Ou seja, tarefa 1, 2, 3 e 4, A, B, C, D. Você tem que fazer isso daí, a gente está falando do FIFO, que é o primeiro a chegar, o primeiro a ser servido. Por mais que está no slide aqui, tarefa mais curto, mas essa primeira representação pode ser do FIFO. Então, o que é isso daqui? Eu executo a tarefa na ordem que eu passei. É como se começou a executar a primeira tarefa, vai com ela até o final. Na segunda tarefa, ela chegou no mesmo tempo da primeira. Então, eu conto o tempo da segunda como sendo o quanto eu esperei da anterior, que é 8, mais o tempo dela aqui, que é 4. E aí, por diante. Então, essa daqui, para C, eu teria 16, e para D, 20. Eu sempre tenho que somar com a anterior, mais o tempo dela aqui. Né? Então, isso seria o FIFO. Né? Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. É uma fila. Né? Primeiro que chegar na fila, vai ser atendido primeiro, eu vou com ele até o final da execução. Depois, o mais curto, o que eu vou fazer? Aí essa é a representação aqui de baixo. Né? Por quê? Eu mudo a ordem como se fosse falando, pensando num caixa de supermercado. Na hora que você vai para o caixa do supermercado, eu vejo quantos produtos você tem no seu carrinho. Quem tiver menos produtos vai passar primeiro. Né? Por quê? Eu estou pegando o tempo de processamento das tarefas, vejo a tarefa que demora menos tempo para ser executada e vou executar ela primeiro. Por isso que ficou o BCD ali, ó. Certo? Então, tarefa mais curta e FIFO, primeiro a chegar, primeiro a ser servido. E o próximo de menor tempo restante é similar à tarefa mais curta, você vai pegar o tempo de cada uma dessas tarefas, ver qual que falta menos para terminar. O que falta menos para terminar, você vai executar. Né? Bem similar, na verdade, pode funcionar do mesmo jeito que a tarefa mais curta primeiro. Então, aqui é a representação, primeiro na letra A aí do FIFO, e na letra B pode ser o tarefa mais curta. Já para sistemas interativos, você tem aqui 7 algoritmos diferentes. Né? O que seria um algoritmo circular, ou round robin aí? O chaveamento circular é como se eu tivesse uma sequência. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho as tarefas A, B, C, D e E. Eu faço um rodízio, né? Executo primeiro o A, depois eu vou para o B, depois vou para o C, D e E. Não tem mais nenhum, volto para o A, B, C, D e E. Volto para o A, B, C e D. Ou seja, eu estou fazendo um rodízio, fazendo como se fosse se você pensar em estrutura de dados, eu posso pensar em uma lista, né? Uma lista circular, uma lista duplamente ligada. Então, o circular pode funcionar desse jeito aí. Uma representação dele aqui. Se eu estou com o processo atual B, ou seja, é o processo que está rodando, o processo que está executando no meu processador. Executo ele, o próximo processo a ser executado é o F. Terminou o B, tiro ele daqui,
coloco ele no final da minha lista, e agora o processo atual é o F, o próximo processo é o D. Deu F, tiro ele daqui, ligo ele no final da minha lista, e o próximo é o D. Então, por isso a ideia do chaveamento circular nesse algoritmo de escalonamento. Agora, aqui de novo, algoritmos para sistemas interativos. Por exemplo, o Windows. Eu posso fazer, se eu tenho 50 processos no meu sistema operacional rodando, eu posso fazer um rodízio. Eu executo o processo 1, depois o 2, 3, até o 50. Foi todos, volto para o processo 1, 2, 3, até o 50. Ou seja, estou interagindo com todos os processos ao mesmo tempo. Esse é o escalonamento por chaveamento circular, certo? Depois, escalonamento por prioridade, né? Posso pensar que cada prioridade, a 3 é a mais alta, a 4 é a mais alta, pois 3, 2 e 1. Enquanto eu tiver processos com prioridade 4, eu vou ter uma fila aqui, ó. Ou seja, para esses processos que têm prioridade 4, eu tenho uma fila. Essa fila aqui pode ser tratada como se fosse a ordem que os processos chegaram. Mas o critério que eu vou usar aqui de escolha é a prioridade. Não tem ninguém aqui de prioridade 4, eu vou para a prioridade 3. Vejo quem está de próximo. Executo esse, deu o tempo dele, volto e coloco ele aqui no final da fila, vejo o próximo. Até a hora que não tiver ninguém aqui. Aí desço para 2, não tem ninguém na 2, vou para 1 e aí por diante. Ou seja, a prioridade mais alta é quem eu executo primeiro. Então esse é o prioridade, que é o segundo aqui. Filas múltiplas, aí seria você pensar, fazendo uma analogia aí que fica acho mais fácil para pensar, seria você ter lá uma fila só, a hora que você vai no supermercado, por exemplo, e você tem a fila para caixa rápido, né? A fila do caixa rápido é uma só. Só que para atender o caixa rápido, você tem vários caixas mesmo. Então, você fica em uma fila só, a hora que alguém chamar, você é atendido. Então, isso daí faz com que você tenha uma fila só, por mais que às vezes o nome filas múltiplas, aí você pode pensar nessa ideia de ter uma fila só que várias pessoas atendendo. Então, esse é o filas múltiplas. Depois, próximo mais curto, de novo pensando com o tempo de cada processo. Se eu sei que eu vou executar o PowerPoint e o tempo de execução dele é menor do que o tempo do Excel, eu posso executar ele primeiro, né? Então, isso é o próximo processo mais curto. E os 3 últimos, garantido, loteria e fração justa. Garantido, aí pensa aqui, se eu tenho 10 processos, e eu vou executar 1 minuto cada processo, nos 10 primeiros minutos, cada processo vai executar durante 1 minuto. Então, de novo, tenho 10 processos. Vou deixar o processo executando durante 1 minuto. Os 10 processos vão ser executados nos 10 primeiros minutos. Cada minuto para um processo. Ou seja, eu estou garantindo que todos os processos são executados na mesma quantidade de tempo. Esse é o escalonamento garantido. O fração justa é similar ao garantido, porque eu vou dividir o tempo de acordo com a quantidade de processos que eu tenho. Então, se eu tenho 50 processos, eu divido o tempo de execução entre cada um desses 50. Ou seja, eu vou executar sempre a quantidade de processos que eu tenho. Se uma hora eu tenho 50, eu vou executar os 50 de forma justa, ou vou executar os 30, se eu diminuir essa quantidade, também de forma justa. E o penúltimo aqui, que é o loteria, o loteria eu tenho 2 tipos de algoritmo para isso daí. No loteria, eu posso fazer um sorteio de 2 formas. Por quê? Pensa que você vai sortear um número de 1 a 50. Eu posso fazer o quê? Sortear o número 27, por exemplo, deixar o 27 fora do próximo sorteio. Aí sorteio o 25. Então, vou sorteando os 50 números. Enquanto eu não sortear esses 50, eu não devolvo ele para o novo sorteio. Então, se eu sorteio 27, só vou conseguir sortear o 27 de novo
quando eu sortear todos os outros números e voltar todos esses números para o meu novo sorteio. Então, esse é um tipo, que é como se fosse um Mega Sena aí, por exemplo, da vida. Você sorteou 27, nos próximos sorteios, você não consegue tirar o 27 de novo. Esse é um tipo do loteria. O segundo tipo é: eu sorteio um número, executo esse número, esse processo durante uma unidade de tempo, depois volto ele de novo para o novo sorteio. Então é como se fosse, poderia acontecer pensando numa Mega Sena aí, por exemplo, eu sorteio o número 27, devolvo ele para o novo sorteio. Sorteio 27 de novo, devolvo ele. E sortear 6 vezes o 27. Então são 2 tipos de loteria, de sorteio, que esse devolver ou não para a cumbuca, vamos pensar assim, faz com que você tenha uma aleatoriedade maior ou menor em cada uma dessas possibilidades aí. Então, esses daqui são os algoritmos de escalonamento, né? Tanto para sistemas em lote e para sistemas interativos. Aí, no exemplo, que a gente vê mais a parte prática aqui, né? Coloquei um exercício aí, ó, tá lá o anexo aqui, no comecinho da aula não estava aparecendo, mas eu atualizei depois. Um exercício aí de anexo para vocês. O que é esse exercício aí? Ele fala aqui, tem esse arquivo do Excel, ele fala lá, considere 8 tarefas de A até H, que são tarefas para serem executadas, ele fala aqui, num centro de computação, ou seja, em um computador. Então, as tarefas ou processos tá aqui. Você vai ter que dar, você que vai atribuir o tempo para essas tarefas. Elas têm esse tempo de execução de acordo com o seu RA. Ou seja, você preenche aqui o seu nome e seu RA. Se o seu RA, por exemplo, é 3, 3, 4, 6, 1, 4, 2, 4, 6, 1, 2. Vamos supor que o seu RA é esse daqui. Você vai pegar o seu RA e vai colocar aqui, ó. 3, 3, 4, 6, 1, 4, 6, 6 e 7. Eu acho que tem alguns RAs aí que tem 9 números, mas se tiver 9 ou mais, não precisa colocar, só os 8 primeiros aqui, certo? Então, preenche o seu RA aí desse jeito. Coloquei aqui, ó, se o seu RA tem 0, né, tinha bastante RA aí com 0 no meio do número, muda o número dele, deixa o seu correto, o seu RA correto aqui no nome, mas muda o tempo do 0 aqui só para não ficar um processo com tempo negativo, com tempo 0. Porque esse tempo aqui representa quanto tempo cada um desses processos vai ser executado. Um processo com tempo 0 de execução é um processo que não precisa rodar, não precisa ser escalonado. Então, por isso que eu coloquei aqui, para mudar o tempo, se tem algum dígito 0 no seu RA, muda ele para qualquer outro número aí. A prioridade, aqui eu coloquei só uma regrinha, né? Tem um if aqui, ó, um C, nas fórmulas dessa coluna, ele vai mudar a prioridade de acordo com o número que você digitar aqui, certo? Então, preencha essa tabela, essa primeira coluna aqui com o tempo de acordo com o seu RA. Aí, aqui eu tenho que calcular quanto tempo cada processo demora para ser executado e o tempo médio, que é o que ele fala aqui, ó. Além do tempo, eu tenho as prioridades descritas, sendo 5 a prioridade mais alta e 1 a prioridade mais baixa. Para cada algoritmo de escalonamento, no caso, FIFO, mais curto, prioridade, esses 3 para escalonamento em lote, e circular para escalonamento interativo, para cada um desses algoritmos, determine o tempo médio de ida e volta das tarefas. Tempo médio de ida e volta é o tempo entre a tarefa chegar e eu finalizar essa tarefa. Então, todas as tarefas chegam ao mesmo tempo. É como se eu passasse 8 tarefas para vocês e cada tarefa demora um tempo para ser executada. Passei todas essas tarefas. Você tem que calcular quanto tempo vai demorar para finalizar cada uma dessas na sequência de acordo com o algoritmo que você vai executar. Certo? O que é aqui? O if você não precisa mudar. Esse se aqui, você só vai colocar o tempo, né? Você só muda o tempo aqui, ó. Nem precisa aqui, ó,
eu coloquei um if aí só para trabalhar de forma aleatória, né? Só para mudar os valores. Não precisa mexer nessa coluna da prioridades, certo? Aí, cada algoritmo funciona de um jeito. Além disso, o que mais que ele fala aqui? Ó? Calcule o tempo médio de ida e volta, ou seja, para cada uma das tarefas. Para o A, eu vou calcular quanto tempo ele demora no FIFO. Para o B, depois eu vou calcular o médio entre todas essas 8 tarefas. Além disso, aqui ele fala, para o A, presuma que o sistema é multiprogramado e cada processo obtém uma porção justa da CPU. Ou seja, é como se eu dividisse o uso da CPU de forma justa. Isso para o A, que é o circular, que é o nosso interativo que a gente tem. Para o B, C e D, considere a execução de somente uma tarefa por vez até que ela termine, que é o escalonamento em lotes, certo? Todas as tarefas são completamente limitadas pela CPU, ou seja, a tarefa não precisa de entrada e saída, ela só faz processamento, certo? Esse exercício, o exercício 37 do livro, é esse daqui. Eu só mudei para a gente usar o RA de vocês para ficar diferente, beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar como cada algoritmo funciona. Como que o FIFO funciona, que eu comentei. O FIFO é como se fosse uma fila de mercado. Quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro, né? Ele fala lá no exercício que todas as tarefas chegam quase ao mesmo tempo, né? Esse chega quase ao mesmo tempo é como se fosse, você tem essas 8 tarefas e você tem que fazer as 8. Por que quase ao mesmo tempo? Porque o A chegou um pouquinho antes, depois o B, depois o C, D e aí por diante. Mas é praticamente ao mesmo tempo. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que pegar a ideia do FIFO e executar na ordem que o FIFO vai ter. Se as tarefas chegaram nessa ordem aqui, A, B, C, D, E até o H, qual que é a sequência que eu vou usar no FIFO? Vamos ver quem responde aí, ó. Então, se as tarefas chegaram na ordem A, B, C, D, E até o H, né, que é isso daqui, qual que é a ordem que eu vou executar no FIFO? Qual vai ser a primeira tarefa a ser executada? Qual vai ser a segunda? Qual vai ser a terceira? E aí por diante. Isso, ó. Falaram aqui, ó. Do A até o H, do jeito que está aqui. Então, eu vou calcular o tempo do A, depois do B, depois do C, D, E, F, G e H. A ordem que eu vou executar é essa daqui. F só. Então, a ordem que eu vou executar é como se vou executar primeiro o processo A, vou com ele até o final, depois vou para o processo B, depois vou para o processo C, indo até o final com cada um desses processos. Certo? Aí, se eu vou executar primeiro o A, quanto tempo o A demora para ser executado? Vamos lá. Se eu quiser abrir o microfone para falar, para ir respondendo, é até mais fácil. Ó, 3, certo? O A vai demorar tempo 3. Tá aqui. Quanto tempo o B vai demorar para ser executado? 6. Por que disso daí? Ó? Vamos marcar em amarelo aqui, ó. Quando eu estou montando essa tabela, aqui eu já montei aqui a ordem que vai ser executado, e aqui eu tenho que pensar nos tempos. Para calcular a posição ali, a célula que está marcada em amarelo, eu preciso ver o valor da posição de cima, que é esse 3. O que quer dizer esse 3? Antes de executar o B, que é esse em amarelo, já passou 3 minutos. Por que 3 minutos? Foi o tempo que o A demorou para ser executado. Quanto tempo o B demora? É o vermelhinho ali, ó. 3 também. Então, o B esperou o A terminar durante esses 3 minutos, depois ele executou durante 3 minutos. Então, ele demorou 6 minutos para ser finalizado. Certo? Aí, mesma coisa, para calcular a linha do C, que é essa daqui, eu vejo o valor de cima, 6. Mas, daí eu pego na outra tabela, qual que é o valor do C? 4. Então, é o 4 daqui da linha do C, porque eu estou nessa linha, mais o valor da linha de cima, que é o 6. 10. Certo? Entenderam aí, ó? Então, de novo, para calcular o D.
Para calcular o D, eu vejo o valor que está em amarelo. Estou calculando essa posição que está marcada na célula aí. Vejo o valor que está em amarelo, como é o D que eu estou calculando, vejo a linha do D, que é o outro amarelo. Ou seja, 10 mais 6, 16. É como se nos 3 primeiros minutos eu executei o A. Nos próximos 3 minutos, executei o B. Nos próximos 4 minutos, executei o C, e aí por diante. Então, ó, o D foi 16, o E tem tempo 1, 16 com 1, 17. O F tem tempo 4. 4 mais o 17, 21. O G tem tempo 6, mais o 21, 27. O H tem tempo 7, mais o 27, 34. Então, esse daqui é o tempo de execução de cada um desses processos, segundo o algoritmo FIFO, fazendo o escalonamento por tarefa em lotes. Já está lá, certo? No comecinho da aula não estava lá, eu coloquei bem próximo do começo lá. Então, aqui é o tempo de cada um desses processos e eu calculo uma média, né? Usando a fórmula do Excel aí, ó, igual média, dá um tab, seleciona todas as colunas aqui, fecha o parênteses, um Enter. Em média, esses processos estão demorando quase 17 minutos para serem executados, né? Esse é o tempo médio que ele pediu no exercício, certo? Então, FIFO, sempre na ordem que você tem aqui, ó. O que eu vou fazer no mais curto primeiro? Segundo, a ordem que eu vou executar vai ser o processo que tem o menor tempo restante. Né? O mais curto, o menor tempo, no caso. Desses tempos aqui, qual que é o processo que tem o menor tempo? Eu tenho um processo aqui de tempo 1, certo? Ó, esse processo aqui, tempo 1. Ou seja, ele vai ser o primeiro que vai ser executado. Então, a ordem aqui muda. Primeiro eu vou executar o E. Aí eu tenho processo, não tenho processos de tamanho 2, eu tenho esses 2 processos de tamanho 3. Né? No mais curto e no prioridade, que é os 2 próximos aí, pode dar empate. Por quê? Ó? O E tem tempo 1, então ele vai ser o primeiro. O A e o B tem tempo 3, então deu empate entre os tempos. Aí ele fala aqui, ó. Caso o tempo ou a prioridade dê empate, utilize como critério de desempate quem chegou primeiro, ou seja, ordem alfabética. Né? Então, se deu empate entre A e B, eu vou executar primeiro o A, depois o B. Certo? Tempo 3 é o A e o B. Tempo 4, dá um empate aqui de novo. Ó. Tem o C e o F. Vou primeiro para o C, depois o F. Tempo 5 não tem. Tempo 6, de novo dá empate. Ó. D e G. Certo? Então, vou para o D, depois o G. E por último, o H, que tem tempo 7. Certo? Então, aqui é a ordem que os processos vão ser executados. Porque eu mudei a ordem, ou seja, eu fiz um escalonamento de forma diferente, quer dizer que eu vou executar primeiro o processo E, vou executar ele até o final, depois vou para o processo A, vou com ele até o final, depois o B, C, F, D, G e H, e aí por diante. Então, aqui é a ordem que você vai executar esses processos. Agora, esse cálculo aqui é o mesmo jeito que eu faço esse cálculo, só que mudou a ordem, então vai mudar os tempos também, certo? De novo, esse cálculo aí, ó. Nesse cálculo aqui, quanto tempo o E demora para ser executado? O E é o primeiro, tempo 1. Então, ele vai demorar uma unidade de tempo. Depois eu vou executar o A. Quanto tempo A vai demorar para ser executado? Quanto tempo A vai levar para ser executado? Segundo essa linha aí, ó. Responde lá. O A, cadê? Tempo 4. Ó. O A esperou 1 minuto o E terminar. O A tem tempo 3. Então ele vai tempo 4. E aí por diante. Para calcular a linha do B aqui, ó, eu pego o valor dessa primeira posição de cima, 4. Mas quanto é o tempo do B? O B é 3. Então, esse 3 aqui, mais o 4, que é a posição de cima. 7. Para calcular a linha do C, 7 mais o do C, que é 4. 11.
Para calcular a linha do F, 11 mais o 4, 15. Para calcular a linha do D, 15 mais 6, 21. Linha do G, 21 mais 6, 27. E linha do H, 27 mais 7, 34. Né? Só calcular a média de novo aí, ó. Deu o mesmo resultado. Ó, a hora que você for calcular aí, ó, você tem que selecionar essas colunas. Eu acho que dificilmente vai dar o mesmo resultado. Certo? Vamos ver aqui. Ou esse deu igual média 15, ó. Não deu mesmo. A hora que você vai calcular a média, você tem, ó, para calcular a média do mais curto, você tem que pegar esses valores. Então, na fórmula aqui, você pega esses valores aí, certo? Mesma coisa para prioridade, certo? Vou pensar na ordem aqui que os processos vão executar, vou mudar essa ordem de acordo com a prioridade, coloco a ordem aqui, depois eu coloco os tempos. Aqui, o prioridade. Prioridade 5 é mais alta. Não tem nenhum aqui, ó, de prioridade 5. Aí tem de prioridade 4. Tem 3 aqui, ó, de prioridade 4. É, ó. Entre esses 3 aqui, ó, deu empate. Na prioridade. Eu estou calculando o algoritmo de prioridade agora. Só vou montar a ordem. Ele fala de novo aqui, ó, se der empate, vê quem chegou primeiro, ou seja, ordem alfabética. Então, primeiro eu vou para o D, depois eu vou para o E, depois eu vou para o G, certo? Porque deu empate, para resolver o empate, fica desse jeito. Depois, os outros processos que sobrou, todos têm prioridade 3. Ou seja, deu empate entre 5 processos. Para resolver o empate, de novo eu pego na ordem. Então vai A, B, C, F e H. Então essa é a ordem que eu vou executar os processos de acordo com o algoritmo de prioridade. Certo? Os cálculos aqui, ó, de novo, é a mesma coisa. Né? O primeiro você preenche para calcular um outro, o segundo e os próximos, a linha de cima mais o valor da coluna aqui na tabela original dos tempos, certo? Então, o D, ó, o D tem tempo 6. O E tem tempo 1, mais o 6, 7. 7 mais o G, que é 6, dá 13. 13 mais o A, que é 3, 16. 16 mais o B, que é 3, 19. 19 mais o C, que é 4, 23. 23 mais o F, que é 4, 27. 27 mais 7, 34. Igual, média, 18. Né? Tinha perguntado aí se podia dar igual, ó, nesse meu aqui não deu nenhum igual. Acho difícil só se você colocar uns valores aqui, muito valor repetido, que pode dar igual aí. Né? Então, esse daqui é os 3 exemplos de escalonamento por lote. O que é? Eu começo a executar um processo, vou com ele até o final, depois que eu vou para o próximo. Por mais que aqui tem 4 algoritmos, além desses 3, tem o circular, que é o último aqui que a gente vai ver. Para comparar, eu comparo só em tipos de sistemas operacionais iguais. Ou seja, esse tempo que vai dar aqui, ó, nessa coluna aqui, nesse valor, não dá para comparar com esses outros 3. Né? Porque aqui eu estou fazendo em lote, quer dizer, eu estou executando um processo por vez. Nesse daqui que é interativo, eu vou estar executando todos os processos ao mesmo tempo. Né? Então, muda o formato do sistema operacional. Esses 3 aqui você tem um processo por vez. Então, eu comparo, eu posso falar que o mais curto primeiro é melhor que esse FIFO e que esse prioridade para esse conjunto de processos. Se eu mudar o tempo e a prioridade desses processos,
pode ser diferente esse resultado, certo? Além disso, então aqui é o escalonamento em lote. Aí no interativo, ele fala aqui, ó, pro A, presuma que o sistema é multiprogramado e cada tarefa obtém a sua fração justa da CPU. Aí esse daí, eu faço o cálculo para o algoritmo circular é um pouquinho diferente, certo? Aí eu uso essa tabela aqui para descobrir o tempo de cada processo, para depois jogar nessa daqui. Né? Então eu vou descobrir aqui o tempo do A, do B, C, D, E, F, G e H, só que a ordem que eu vou executar isso daí vai mudar, não é sem, não vou com A até o final, não vou com B até o final, e aí por diante. Porque eu estou fazendo um escalonamento interativo, já funciona de forma diferente. O que eu vou fazer, como que eu uso aí para calcular esses valores? Primeiro eu coloco os tempos iniciais, ou os valores iniciais de cada uma das tarefas aqui. Então eu pego esses tempos aqui, ó, certo? Esses tempos que aqui está em uma coluna só, vou colocar nessas 8 colunas. Então, 3, 3, 4, 6, 1, 4, 6, 7. Só coloquei os mesmos valores aqui nesses processos aqui, ó, certo? Aí, o que é o algoritmo circular do escalonamento interativo? O escalonamento interativo vai fazer o que o Windows faz. Ele executa 0,1 segundo de um processo, deu o tempo dele, vou para 0,1 do outro, deu o tempo desse segundo, vou para 0,1 e aí por diante. Então, esse 0,1 aí, eu costumo falar 0,1, mas ele é um valor muito pequeno. Mas se eu considerar aqui que é 1 minuto, né, esses tempos estão em minutos aqui, se eu considerar que é 1 minuto para cada processo, o que vai acontecer? No primeiro minuto, o processo A vai ser executado. O tempo dele é 3. Se eu executar 1 minuto dele, para quanto que vai cair o tempo dele? Começo executando o processo A, que tem tempo 3, executo ele durante 1 minuto. Para quanto que vai cair o tempo dele aí? Ó? Vai cair para 2. Passou 1 minuto, né? Executei o A. Agora eu executo o B. O B tem tempo 3. Eu vou executar durante 1 minuto ele só. Ele vai cair para 2 também. No terceiro minuto, eu vou executar o C, e o C cai de 4 para 3. Ou seja, para preencher uma posição aqui que está em amarelo aqui, por exemplo, ó, eu vejo qual que é o valor de cima e diminuo uma unidade, certo? Então, para preencher o amarelo, como que eu sei qual que é o valor do amarelo? Olha na posição de cima. O que é essa posição de cima? O tempo do processo nessa coluna aqui. Então, o D ainda precisa ser executado durante 6 minutos. Se eu executar 1 minuto ele cai para 5. Né? E aí por diante. O E cai de 1 para 0, 4 para 3, 6 para 5, 7 para 6. Marcar esse zero que aconteceu aqui, ó. Na próxima linha que eu preencher aqui, eu preciso executar o processo E de novo. Ó, fiz uma vez aqui, diminui 1 minuto para cada um dos processos. Na próxima linha, eu vou precisar executar o processo E? Responde aí, ó. Pelos tempos, ó. Esse daqui é o tempo de cada um desses processos. Por esses tempos, eu preciso executar o E ou não? Não, né, ó, certo? Por quê? O E já finalizou. Então, o E precisava ser executado durante só 1 minuto, ele já finalizou. O que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó, todas essas colunas aqui para ficar mais fácil para ver, marcar em amarelo. Mas os outros processos eu vou fazer normalmente. Só que antes de eu fazer isso daí, quanto tempo o B demorou, o E de escola demorou para ser executado? Quanto tempo o E demorou para ser executado segundo esse algoritmo aí, ó? Chutaram um ali, ó. Vamos fazer um bingo aí, ó. Quem acerta mais aí, ó. Quanto tempo o E
demorou para ser executado? 1. O que mais? Mais alguém? Mais um chute aí? Olha lá, vamos lá. Ó. A ordem que eu fiz para a execução dos processos foi essa daqui. Ó. No primeiro minuto eu executei o A, 3 para 2. No segundo minuto, 3 para 2 o B. 4 para 3 o C. 6 para 5 o D. No quinto minuto, 1 para 0. Certo? Então, o E demorou 5 minutos. Porque eu conto os minutos nessa sequência aqui, ó. Aqui é 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que é essa linha aqui, ó? Eu tenho 8 processos em execução. Nos 8 primeiros minutos, cada processo executou durante 1 minuto, certo? Então, o E chegou em 0 aqui, ó. E marco 5 minutos para ele aqui, ó, certo? E continuo com os outros processos agora. O A cai de 2 para 1, 2 para 1, 3 para 2, 5, 4. O E, que já está em amarelo, aí não preciso contar. 3 para 2, 5 para 4, 6 para 5. E aí foi. Certo? Continuando. Aqui. 1 para 0, 1 para 0, 2 para 1, 4 para 3, 2 para 1, 4 para 3, 5 para 4. Esses dois aqui terminaram também, ó. Vamos lá, quanto tempo o A demorou para ser executado? Vamos ver só quem responde aí, ó. Quanto tempo o A demorou para ser executado? O A e o B já. 15, vamos ver. Mais alguém aí? 15 ou 16? 16 e 17. Ah, 16. Vamos lá. Ó, quem falou do 15 aí, esqueceu de contar o valor do último minuto, né? Porque, ó, começando aqui, os valores iniciais eu não conto. Então, foi 1 minuto aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que eu tinha 8 processos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Porque na segunda linha, que é essa daqui, eu não tenho um processo. Então, na primeira linha foi 8 minutos, que eu tinha 8 processos. Na segunda linha foi 7 minutos. Então, deu 15 até aqui. Essa que está marcada em vermelho aqui, ó, também foi 1 minuto. Então, é 16 para o A e 17 para o B. Certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi 8 minutos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 aqui para o A, 17 e aí por diante. Certo? Completei até o final com os que ainda estão em execução. Aí continuo. De 1 para 0, de 3 para 2, 1 para 0, 3 para 2, 4 para 3. Mais 2 processos aqui finalizaram. Marcar em vermelhinho aqui. E marcar em vermelho o tempo deles e vou marcar a coluna em amarelo aqui, ó. O próximo que terminou aqui é o C. Quanto tempo o C demorou para ser executado? Vamos lá. Quem responde aí? Quem respondeu? Quanto tempo o C, que é esse que está marcado aqui, ó, demorou para ser executado? 23. Vamos ver, ó. Eu não sei que o B foi 17. Então, aqui, 18, 19, 20, 21, 22, mais esse daqui, 23. Então, 23 para o C. Depois, 24 aqui, 25 para o F. 25 para o F. E continua, né? Enquanto eu não chegar com todos em 0, você não finaliza. 2 para 1, 2 para 1, 3 para 2, 0 e 0, 1, e aqui vai ter o 0 também. Então, esse vermelho, 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 e tudo amarelo aqui, ó.
Aí, o próximo que finalizou é o D. Quanto tempo o D demorou para ser executado? Como que você vê? Se você só montar a tabela primeiro e depois quer contar. Você parou no D. Qual que é o último que finalizou antes do D? Foi esse daqui, que é o F, que eu já preenchi aqui. Ó. Então, você pode começar a contar a partir dele. O F foi 25. Então, 26, 27, 28, 29, 30, 31 para o D. 31 para o D. O D foi 31, 32 para o G. Depois, 33, 34 para o H. Certo? Mesma coisa, só calculando uma média aqui. Aqui, ó, a média ficou maior ainda que os outros. Mas, de novo, não dá para comparar esse circular com esses outros aqui de escalonamento em lote, porque aqui, qual que é a ideia do em lote? Começa com uma tarefa e vou até o final. Então, é como se eu passasse 8 exercícios aqui para vocês, você vai na sequência dos exercícios, resolve o primeiro um, vai com ele até o final, depois o 2, depois o 3 e aí por diante. Aqui não, aqui no circular é como se eu resolvo um pedacinho do A, um pedacinho do B, um pedacinho do C, fazendo essa sequência aqui, depois volto para o A, mais um pouquinho do A, mais um pouquinho do B, e cada processo vai terminar de acordo com o seu tempo, certo? Então, esse tempo aqui, 23, 22, não dá para falar, ele é o pior de todos, porque aqui o escalonamento está sendo feito de forma diferente, né? Eu estou escalonando isso daí usando um algoritmo circular, que é para escalonamento interativo, para interagir com todos os processos ao mesmo tempo, tentando dar a ideia que eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É como se, vamos supor que cada processo aqui, ó, no escalonamento em lote, um aluno que está na sala, vamos supor que a gente está na sala aí, ó, e eu passo uma tarefa para vocês, e cada um vai fazer a sua tarefa. No escalonamento em lote seria, se alguém chama o eu para tirar dúvida, por exemplo, eu vou tirar uma dúvida sua, e a hora que eu chego para tirar uma dúvida sua, você é um processo. Eu fico na sua mesa até você finalizar o exercício. Então, por quê? O escalonamento em lote, a hora que eu comecei a tirar uma dúvida, enquanto eu não resolver o seu exercício, eu não saio da sua mesa. Terminei o seu, vou para o próximo. Terminei o segundo, vou para o terceiro, e aí por diante. Então, isso seria o em lote. No interativo seria o quê? Eu passo em todas as mesas falando, você começa o seu exercício por aqui. Vou para o segundo, começa o seu exercício por aqui. Terceiro, mesma coisa. Ou seja, estou interagindo com todos os processos ao mesmo tempo, dando uma ajuda pequena para você resolver seu exercício, interagindo com todos esses processos, dando a impressão para vocês que eu estou atendendo você mais rápido, né? Porque se você pega aqui o FIFO, nessa aí apresentação, o H demorou aqui 27 minutos para ele começar a executar. Aqui não. Aqui você tinha 8 processos. No oitavo minuto, cada processo já tinha executado 1 minuto. Né? Então, cada processo executou, por mais que um pouquinho só, mas ele executou durante um minuto ele. Né? Então, eu interagi com todos os processos ao mesmo tempo. Certo? Então, esse tempo aqui, de novo, esse tempo não dá para falar, o circular é pior. Né? São escalonamentos de forma diferente. Aqui ele supõe que é tarefa em lote, começa e vai até o final. No outro é escalonamento interativo. Certo? Aí o exercício de vocês, para hoje, é colocar o seu RA e fazer preencher isso daí, isso daqui dá o seu tempo aí. De novo, se o seu RA aqui, né, tem um número 0, muda esse número aí, não deixa 0 não. Por quê? Se um tempo aqui, C é 0, quer dizer que é um processo que não precisa ser executado. Então não faz sentido eu executar um processo que tem tempo 0. Muda o seu RA para qualquer outro, muda só aqui, né? Tem que preencher seu nome aqui, RA, mas muda só aqui, deixa o seu RA correto aqui em cima, certo? E resolve fazendo esses cálculos aqui para cada um desses 4 algoritmos, certo? Dúvidas aí?
Alguma questão, alguma coisa sobre isso daí? Sobre esses 4 algoritmos aí, ó. A última aula de conteúdo é hoje, né? O tempo calcula sozinho. Esse tempo ali você tem que colocar de acordo aqui, ó. Você coloca de acordo com o seu RA. Certo? Cada dígito em uma célula. O médio você coloca a fórmula da média. Aí aqui você tem que calcular a média aqui, ó, né? Que é somar todos esses valores e dividir por 8. Ou você coloca lá igual média, dá um tab, seleciona todas as células, fecha o parênteses, dá um enter. Ele calcula tudo isso daí para você. A prioridade aqui nessa tabela aqui você não muda, você só coloca os seus valores de tempo. Essa prioridade, eu coloquei um if aqui, ó. De acordo com o valor que você digitar aqui no tempo, ele vai mudar a prioridade, né? Então, essa coluna aqui da prioridade não precisa mudar. Certo? Mais alguma coisa? Nada? Então, ó, finalizar a gravação aqui, depois já subo a aula lá pro YouTube e atualizo o link aqui, ó. Vai ficar a aula aqui com o link nessa linha aqui. Só acessar lá depois, qualquer coisa. Beleza? De conteúdo, essa é a última aula com coisa nova. Nas próximas aulas aí não tem nada de novo de conteúdo para a prova, né? As provas já estão chegando aí daqui a uns dias. Beleza? Interromper aqui.